e já estamos recebendo entre nós, por compromissos outros pastorais, nós já estávamos com saudade dele, não é verdade? O nosso querido arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Bom dia, Dom Orlando, bem-vindo à sua bênção. Bom dia, eu adivinho os pensamentos, eu acho que você queria estar cantando lá com os dois lá, não é? E tá todo mundo azulado aqui, você tudo e Mãe Custódia, tudo conforme a Mãe Aparecida. Então, minha saudação a todos e a todas nesse dia dos mártires, protomártires brasileiros do Rio Grande do Norte. Um dia que todo o Brasil é lavado no sangue dos mártires. E a Mãe Aparecida está muito feliz com estes mártires, porque ela é a padroeira do Brasil e eles são brasileiros. Então, todos os nossos santos brasileiros são também a alegria de Nossa Senhora. Que dia especial mesmo, né, Dom Orlando? E mês de outubro, mês missionário, a vida é missão. Mês que nós celebramos a novena e festa da padroeira. Quanta coisa bonita. É o mês que celebramos o nosso santo brasileiro aqui também da nossa Arquidiocese de São Frei Galvão. E hoje, 3 de outubro, esses mártires do Rio Grande do Norte, missionários do Nordeste brasileiro. O que nós podemos aprender deles, Dom Orlando? Então, os holandeses calvinistas combatiam muito a Igreja Católica e prepararam, então, uma emboscada para os nossos católicos durante a missa. Eles acionaram os índios tapuias, os índios potiguares e, claro, os holandeses, então, calvinistas, e convocaram falsamente o povo para uma celebração, para que participasse o maior número possível de pessoas. Na hora da consagração, hoje o santo, São Padre André Soveral, que era jesuíta e depois se tornou diocesano, ao elevar a hóstia, eles fecharam a igreja e começaram um massacre. Lá havia crianças, havia jovens, havia casais, havia adultos. Esse padre junto, nosso Padre André Soveral, ao todo são 30 mártires. Eles cortavam as crianças pelo meio. Eles tiravam a língua, os olhos, os membros, os pés. Foi uma crueldade tão grande, inimaginável. E um deles, que era ministro, naquele tempo não era ministro da Eucaristia, mas estava muito perto, enfim, da celebração do altar, ele foi o mais sacrificado de todos. Abriram as costas e tiraram o coração dele pelas costas. E ele, antes de morrer, dizia: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ele é padroeiro de todos os ministros da Sagrada Comunhão aqui no Brasil. Além disso, por que nós, então, celebramos estes santos que são de 1645, como disse, no Rio Grande do Norte, em 2 lugares, Uruaçu e Cunhaú. Em Uruaçu foi no mês de julho este massacre. E 3 de outubro foi em Uruaçu. E o Papa São João Paulo II, para comemorar os 500 anos de evangelização de missão no Brasil, os beatificou. E o nosso Papa Francisco, então, os canonizou em outubro de 2017. Então nós, irmãos e irmãs, diante desse testemunho tão grande de nossos primeiros mártires, vamos dar um pouquinho de nós mesmos para a missão, para o pobre, para, enfim, as pessoas necessitadas, especialmente nesse tempo de pandemia. Possamos, então, conhecer cada vez mais estes mártires e agradecer a Deus, porque não temos só Frei Galvão e só Santa Dulce e Madre Paulina, e também, claro, José de Anchieta, que embora não nasceram aqui, mas viveram aqui, se santificaram aqui, foram beatificados e canonizados, já estando no Brasil. Nós temos esses nossos grandes mártires para que a igreja, então, cada vez mais purificada, também doe-se a si mesma aos irmãos e à missão.
Que bonito, né, gente? Deus é admirável nos seus santos e nas suas santas. E eu acho tão bonito isso que o senhor sempre diz, viu, Dom Orlando? A gente não é a fé em Nossa Senhora, não é a fé no santo, a fé em Deus. Mas é com a fé de Nossa Senhora, é com a fé destes protomártires do Brasil, de tantos outros santos, que a gente quer incentivar a ação missionária na igreja. E falando em fazer o bem, buscar espelho nestes testemunhos de fé, buscar força, buscar o vigor, nós temos hoje também um presente muito bonito, uma carta do nosso Papa Francisco, não é isso, Dom Orlando? Talvez quem nos vê e ouve já participou, já viu na televisão hoje, o Papa Francisco está ainda em Assis, cidade de São Francisco, cuja festa vamos celebrar amanhã. Ele foi assinar a sua terceira encíclica. A encíclica é uma carta famosa de todos os papas, e essa é a terceira do nosso Papa Francisco. O título é Fratelli Tutti. Irmãos, sejamos todos irmãos. Essa é uma frase que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vós todos sois irmãos. É tão interessante que o Papa Francisco honra muito o nome de Francisco. São Francisco não era pobre dos pobres, e o Papa diz, eu quero uma igreja dos pobres. E esses pobres são os migrantes, são os doentes, que ele cuida com tanto carinho, e os idosos, e as crianças, enfim, no coração do Papa cabem todas essas pessoas, os pobres. Depois, São Francisco não nos trouxe a perfeita alegria? Claro. E então o Papa escreveu aquela famosa exortação, a alegria do Evangelho, claro, fundamentado em São Francisco. Depois, ele nos trouxe a encíclica sobre a alegria no matrimônio. São Francisco sempre uniu as famílias. São Francisco foi até ao Marrocos para levar o cristianismo e lá visitava as casas. 5 frades foram martirizados lá também, mas ele esteve lá. E o Papa Francisco também foi a Marrocos ano passado, e lá, com a autoridade dos muçulmanos, os dois assinaram uma carta chamada Fraternidade Universal. Infelizmente, nós não aprofundamos muito isso, mas é a partir desse encontro e desses 800 anos da celebração da ida de São Francisco ao Marrocos, porque para ele muçulmano é irmão, para ele leproso é irmão, para ele todos nós devemos lavar os pés uns dos outros. Isso ele dizia para os seus confrades, lavai-vos os pés uns dos outros. E quando ele pela primeira vez beijou um leproso, dos quais ele tinha muito nojo e se afastava, então ele quis mostrar a fraternidade para o último dos últimos, como seu irmão, o leproso meu irmão. Então, diante de tudo isso, o Papa Francisco, também fundamentado em São Francisco, olhando para a natureza, irmão sol, irmã água, irmã lua, irmã estrela, irmão lobo, Francisco chamou até o leão de lobo. O Papa, então, escreveu a famosíssima encíclica, essa nós conhecemos mais, Laudato Si. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as criaturas. Chega de queimada, chega de boiada, chega de todas essas destruições da natureza. Vamos cuidar do lixo, o lugar do lixo é no lixo. Vamos reciclar as coisas. E o sínodo da Amazônia, tudo isso em nome da fraternidade com aqueles povos indígenas que lá vivem, são nossos irmãos. E agora chegamos, então, sempre inspirado em São Francisco, então, o irmão lobo, a irmã água, todos somos irmãos, e aí estamos nós, então, vendo como o Papa honra o seu próprio nome de Francisco, com essas atitudes tão corajosas, tão necessárias e tão inspiradoras para o nosso tempo, e tão urgentes para o mundo de hoje. Inclusive, ele é que está conduzindo, melhor do que qualquer autoridade política, está conduzindo o pós, vamos dizer assim, pandemia.
Ele está toda hora falando nas novidades que nós devemos esperar, as cruzes que devemos esperar e juntos, na fraternidade. Não mais com aquele mundo velho do egoísmo, mas com a fraternidade nós vamos acertar naquilo que nos espera nesse tempo de pós-pandemia. Então veja quanta inspiração essa nova encíclica que foi assinada agora há pouco, ainda de manhã, Fratelli Tutti, todos irmãos, falando sobre a fraternidade e a amizade social. E numa olhadinha rápida na encíclica, nos 8 capítulos, um dos vai tratar exatamente disso, né, Dom Orlando? A melhor política, uma caridade social e política, tão urgente, né? Isso é pura doutrina social da igreja, os profetas já diziam isso. Esse amor social, para nós, não é só o amor humano interpessoal, é o amor social, é a caridade social. O documento de Aparecida bate muito nisso, porque a política, ela é uma forma de fraternidade, ela é uma forma de missão, é uma alta forma de amor fraterno. Mas é claro que no dia a dia, este evangelho ainda não chegou lá. Mas nós temos essa riqueza da doutrina social da igreja, que deveríamos cada vez mais aprofundá-las, porque senão vão nos chamando aí de esquerdistas, de comunistas, de não sei o quê, quando é o puro evangelho, quando são os profetas. Eu não sei o que dizem os que pensam diferente, quando Nossa Senhora, ela foi talvez até mais ousada depois de Jesus, a profeta mais ousada, dizendo assim: os ricos, os orgulhosos e os poderosos que se cuidem. Então, é Nossa Senhora. Agora, quando nós dizemos isso, aí já é outra coisa. Então, tudo isso que nós dizemos não é por partidarismo. Nós dizemos em nome do Evangelho, em nome do Magnífica de Nossa Senhora. E por isso o nosso Papa, tão devoto também de Maria, e claro, fundamentado em São Francisco no Evangelho, nos convida então para essa fraternidade na política, porque vai dar muita briga, vai dar muita morte, vai dar muita competição. Este Evangelho ainda não chegou lá, mas aí está a igreja oferecendo esses critérios do reino de Deus para que o mundo seja melhor. E, aliás, o canto que ouvimos e os cantos, eles nos ajudam muito a essa conscientização. Nosso canto não é só melodia bonita que nos leva a Deus, é arte. Mas, como o irmão citou, veja a beleza da letra deste canto que eles cantaram agora. Tudo isso é evangelização, tudo isso é missão, tudo isso é uma boa política em defesa da vida, da dignidade humana e da nossa boa convivência, porque todos somos irmãos. Bonito isso, né, gente? E muito pertinente essa reflexão, porque nós estamos aí num ano de política nos nossos municípios. Então, vamos pensar, como diz o Papa, nesse diálogo social para uma nova cultura, em caminhos de reencontro, verdade, da paz e do perdão. Quando a gente fala de irmão, Dom Orlando, eu sempre me lembro na nossa celebração de profissão perpétua do irmão Carlos e minha, que o senhor presidiu, Dom Orlando disse assim na homilia: para mim, o nome irmão é o mais bonito da Bíblia. E ele falou, porque é o coração do Evangelho. Se a gente viver esse espírito e sermos irmãos no sentido pleno da palavra, essa fraternidade há de acontecer, né? Depois do nome de Deus, o nome da Bíblia mais importante é o nome de irmão, porque ele é pai e nós somos irmãos e Jesus é nosso irmão. E eu trouxe aqui uma listinha do que significa irmão, a partir do bom samaritano. O irmão é um dom, o irmão é um bem, o irmão é necessário, o irmão tem o preço do sangue de Jesus, o irmão é também amado por Deus, o irmão, a irmã são únicos, no irmão, na irmã está Jesus. Portanto, irmão, seja bem-vindo, bem-vinda, mesmo que você discorde de mim. Eu quero ver o teu lado bom. E nós somos irmãos sendo diferentes. Que beleza a diferença que nos enriquece. E, portanto, com São Francisco de Assis, para o irmão, para a irmã, a gente diz assim: mais compreender do que ser compreendido.
mais consolar do que ser consolado, mais amar do que ser amado. Eu e vocês ainda fazemos o contrário. Mas vamos lá, para essa encíclica não ser mais um documento que vai para a parede, mais compreender, mais consolar, mais amar. Amém, que bonito, hein, gente? Que essa mensagem de Jesus, da encíclica também, terceira encíclica do Papa Francisco, nos anime a reconhecer todos como irmãos e irmãs que vivem na mesma casa comum, por isso em fraternidade que o Pai nos confiou. Dom Orlando, nós queremos agradecer demais a sua presença, muito boa a sua catequese, sua mensagem de fé aqui no sábado, no santuário, desejar uma boa novena e pedir a sua bênção para todos nós. Pai Santo, obrigado por esses nossos mártires brasileiros, dá-nos mais coragem na fé. Muito obrigado pelo Papa Francisco, por esse pontificado que pensa exatamente num mundo melhor. E obrigado por mais esta carta em que todos somos irmãos, a partir do irmão lobo, do irmão inimigo, do irmão diferente, todos somos irmãos. Acreditemos nesta verdade do Evangelho e teremos aquele mundo novo e tão diferente possível que todos esperamos, pela intercessão da Mãe Aparecida. E que nessa novena, ela que chegou quebrada, vem ajudar a gente a restaurar a fraternidade. Ela que é pequenina e preta, nos leve a amar todos, afros, migrantes, brasileiros, todos somos irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em frente, gente, com Maria em família, revestir-se da palavra, e por isso é Bíblia na mão, no coração e pé na missão, porque a vida é missão.